Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo eu vou falar sobre Arrow Functions, abordar a sintaxe, as diferenças com uma função regular e principalmente como usar, já que, por terem uma notação diferente da usual, podem acabar causando certa confusão. Se você gostou deste assunto, já deixa o seu like e se é a sua primeira vez no canal, te convido a se inscrever. Se você quiser receber conteúdo relevante, esse é o canal ideal para você acompanhar. As Arrow Functions foram introduzidas no JavaScript com o lançamento do ECMAScript 2015, também conhecido como ES6. Sua sintaxe concisa e a maneira como é utilizada contribuíram para o sucesso considerável entre os desenvolvedores. Por isso, ao programar, você vai se deparar muito com as Arrow Functions, seja no front-end, back-end ou mobile. Para começar, eu vou declarar uma função da maneira padrão e em seguida chamá-la no JavaScript. Eu criei uma função de nome sayHelloWorld e no corpo dessa função retorna uma string, nesse caso Hello World. Ao chamar a função e logar o retorno no console, podemos notar a string Hello World. Podemos confirmar o resultado no navegador. Também é possível escrever a mesma função como uma expressão. Repare que é uma expressão porque a função está sendo atribuída à variável sayHelloWorld2. Nesse contexto, a função não tem um nome definido entre a palavra-chave function e a lista de parâmetros, por isso ela é chamada de função anônima. Para executar essa função, basta usar o nome da variável sayHelloWorld2, que vai logar a mesma string no console. Vamos confirmar o resultado no navegador. Quando falamos de Arrow Functions, elas são sempre expressões e, portanto, são sempre funções anônimas. Para demonstrar, vamos agora reescrever a função como uma Arrow Function. A Arrow Function é caracterizada por uma seta. Os parâmetros ficam do lado esquerdo da seta e o corpo da função fica do lado direito da seta. Repare que ao executar, temos o mesmo resultado no console. Ou seja, escrevemos três funções que fazem a mesma coisa, mas com três notações diferentes. Comparando a Arrow Function com as outras funções, podemos perceber vários benefícios. Ela pode ser escrita em apenas uma linha de código, sem a palavra-chave function, sem a palavra-chave return e sem o uso de chaves. Por isso, ela é bem concisa e prática de usar. No JavaScript, as funções podem ser armazenadas em variáveis, passadas para outras funções como argumentos e retornadas de outras funções como valores. Você também pode fazer tudo isso usando Arrow Functions. Agora, veremos as várias maneiras que você pode usar para escrever Arrow Functions. Vamos falar primeiro da sintaxe sem parênteses. Existem duas situações em que você é obrigado a usar parênteses.
A primeira situação é quando você escreve uma arrow function que não usa parâmetros. Vamos escrever uma função desse tipo. Neste exemplo, a função não tem parâmetros. Neste caso, você tem que usar parênteses vazios antes do símbolo da seta. A segunda situação é quando você tem mais de um parâmetro. Eu atualizei a função para receber como parâmetros o nome e o sobrenome. Como são dois parâmetros, é obrigatório o uso de parênteses. No corpo da função, os dois parâmetros são concatenados para apresentar a saudação. Assim, no console é logado a string Hello Steve Jobs. Vamos confirmar no navegador. Agora, com apenas um parâmetro, o parênteses é opcional. Então, vamos alterar a função para testar. Eu atualizei a função para receber apenas um parâmetro, o nome completo. Por isso, eu posso deixar sem parênteses. No log do console, vai continuar apresentando a string Hello Steve Jobs, pois na chamada da função eu passei o nome completo em apenas um argumento. Mas você precisa tomar muito cuidado quando for usar um parâmetro default. Nessa situação, tem que usar os parênteses. Eu acrescentei como valor default a palavra anonymous, para ser usada quando a função for chamada sem argumentos. Mas repare que no console reporta um erro de sintaxe. Lista de parâmetros da arrow function mal formada. Para consertar, basta incluir os parênteses. Ao chamar a função sem argumento, será utilizado o valor default anonymous. E assim, será apresentada a mensagem Hello Anonymous. Até aqui, nós vimos uma arrow function sem chaves e sem a palavra-chave return. Mas existem situações em que eles são necessários. Para exemplificar, vou criar uma função chamada getData. Nessa função, eu não preciso usar o return, porque no corpo da função eu tenho apenas uma instrução. Então, nesse caso, o return é implícito. Assim, a string Steve Jobs é retornada automaticamente. Por termos apenas uma instrução no corpo da função, também não é necessário o uso de chaves. Mas, e se ao invés de retornar uma string, quiséssemos retornar um objeto com as propriedades name e lastName? Vamos alterar a função. Para declarar um objeto, é preciso usar chaves e dentro definir as propriedades necessárias, que no nosso código são as propriedades name e lastName. Mas existe um problema com esse código. Vamos testar no navegador para confirmar. Repare que ocorre um erro de sintaxe. Isso acontece porque o motor JavaScript confunde as chaves do objeto com as chaves do corpo da função. Para desfazer essa confusão, você precisa usar parênteses em torno do objeto. Assim,
Vamos testar novamente no navegador. Agora, o objeto e suas propriedades são retornados corretamente. E quando será necessário usar chaves no corpo da função? Você vai precisar usar quando tiver mais de uma instrução no código. Se eu declarar uma variável para o meu objeto, vou acabar usando mais de uma instrução. Neste caso, tenho que usar chaves, assim. Mas existe outro problema com esse código. Vamos testar no navegador para confirmar. Repare que o retorno da função é undefined. Isso acontece porque agora estamos usando chaves. Nessa situação, o retorno deixa de ser implícito e passa a ser explícito, ou seja, será preciso usar a palavra-chave return, porque agora ele é obrigatório por causa das chaves. Vamos atualizar o código e testar novamente no navegador. Agora o objeto é retornado corretamente com todas as suas propriedades. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário é muito importante. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!